Bom dia a todos, feliz sábado. Queremos, em primeiro lugar, parabenizar a igreja pela preocupação. De fato, o governo liberou mesmo na zona vermelha o funcionamento da igreja, ao considerar como serviço essencial, mas a igreja aqui, dado a realidade de não ter nenhuma fonte de ventilação natural, suspendeu, e a gente parabeniza pelo cuidado que a igreja está tendo. Ao mesmo tempo em que a igreja se tornou essencial, o governo estabeleceu regras para o funcionamento, então, das igrejas. E é fato, quando nos tornamos essenciais, nos tornamos também essencialmente responsáveis, de maneira ainda mais ampla pelos cuidados. Então, nesse novo cenário, com o culto híbrido, até 30% da capacidade do auditório, tanto o pregador quanto quem estiver no louvor ou em qualquer outra atividade, deverá estar com a máscara, inclusive enquanto fala. Na transmissão, que é o que vocês vão ter a partir do próximo sábado, como não vai haver ninguém aqui, é possível, então, que o pregador esteja sem a máscara, por não haverem outros aqui, já que é uma transmissão, fica quase que como ocorre nos telejornais, em que a pessoa pode ficar sem, porque o pessoal da gravação, do som, etc., está aqui, 20 metros de mim ou mais um pouco, então não há dificuldade na transmissão de estar sem. O espaçamento, tirando aqueles que são da mesma casa, deve ser de pelo menos 1,5 metro, enfim, há todo um protocolo. Foi tudo muito rápido, o governo disponibilizou no final do dia 2, no dia 4 pela manhã, já estávamos estudando com os pastores, e no final do dia, então, uma nota oficial, que vocês encontram também na página da Seção Paulista Leste, com todas as orientações, um resumo aplicados aí para a nossa realidade, porque dentro do que o governo liberou é para tudo quanto é tipo de igreja, de matriz religiosa, etc. E aí fizemos a adequação para a nossa realidade. Esse é um momento difícil, temos que continuar orando e amparando aqueles que estão enfermos, cresce cada vez mais, e precisamos estar agindo com responsabilidade, como temos feito até aqui. Mas vamos ao nosso tema. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Você que está em casa, acompanhe aí também conosco. Gênesis capítulo 1. Acompanhe aí comigo. Nós vamos ler logo no comecinho da Bíblia. Nós vamos ler o verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz o texto bíblico: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Segundo verso, capítulo 2, está aí juntinho, de Gênesis, verso 24. Acompanhem comigo. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Diz o texto, acompanhem aí comigo. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus institui aí o casamento, a família. Ficava formado o primeiro casal. E Provérbios 18 diz que aquele que encontra uma esposa é agraciado, é bem-aventurado, né? Então, parabéns às esposas hoje, que de certa forma comemoramos e temos o dia da mulher, né? A igreja com atividades sendo desenvolvidas dentro daquilo que nos é possível neste contexto. Parabéns a todas. Deus formou a família. Existe alguma coisa na tua vida que é mais importante para você do que a sua família? Tirando Deus, aqui nessa terra? Eu acho que todos concordamos que a família é o que nós temos de mais importante. Agora, tem um desafio maior do que viver em família neste mundo? Eu acho que você concorda que também não tem. É muito difícil viver em família. Conviver marido e mulher não é algo fácil. Educar filhos também não é algo fácil. Surgem os desafios. E os conflitos às vezes são muitos, a ponto de a gente cogitar, mas
Se é tão difícil e tão desafiador, por que que Deus instituiu a família? Bom, nós temos aí alguns propósitos. Eu vou resumir citando 3 trechinhos bem pequenininhos do livro Lar Adventista. Os 2 primeiros estão na página 15 e dizem assim: deve ser o lar um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições. Sabe por que o lar foi instituído? Família, para experimentarmos aqui nessa terra um pedacinho do céu. E ainda na mesma página, o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. E aqui nós já aprendemos algo mais. Se queremos experimentar um pedacinho do céu no nosso lar, o Espírito Santo tem que estar presente nele. E terceiro, agora na página 547, a família cristã deve ser uma escola de preparo em que os filhos se graduarão para entrar na escola superior das mansões de Deus. Que desafio, né? Eu tenho 2 filhos, um já se foi, passa muito rápido. Casou, já tem agora a sua própria família. A outra ainda está conosco. Eu não sei você, quantos aqui estão aqui presentes já têm filhos? Deixa eu ver as mãos. Quase todo mundo. Olha, estou vendo um aqui com ainda uma juvenil. Alguns um pouco maiores. Aproveitem os nossos filhos enquanto ainda pequenos. Porque quando a gente pensa que não, eles já cresceram e já se foram. É rápido. É muito rápido. Eu ainda tenho uma filha em casa, mas ela já vai fazer 23 anos. Só está em casa por causa da pandemia e as aulas estão sendo remotas. Senão estaria no colégio, e do colégio não volta mais. Ou sai casada, ou sai para tocar a vida com sua profissão. A vida passa muito rápido. Agora, eu não conheço nada que Deus tenha me pedido para fazer mais desafiador do que isso. Primeiro, conviver com a minha esposa. Pensa que é fácil? Não, não é fácil, não. Mas, pastor, ela é tão ruim assim? Não, eu também sou. Ambos somos pecadores. E não é fácil, porque ela cresceu num estado, eu cresci no outro. Ela cresceu com os pais delas, eu com os meus. Ela desenvolveu alguns hábitos alimentares, eu outros. Ela recebeu algumas orientações, e eu algumas um pouco diferentes. Crescemos em ambientes diferentes. De repente nos conhecemos. Fizemos amizade. Com o tempo começamos a namorar, e mais um tempinho nos casamos. E agora vamos viver debaixo do mesmo teto. E antes de eu falar disso, eu faço outra pergunta. Quantos aqui tem irmão ou irmã? Deixa eu ver. Bom, aqui basicamente todo mundo, não sei você que está aí em casa. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos que tem um irmão ou uma irmã nunca, nenhuma única vez sequer, brigou com o irmão ou com a irmã? Levante a mão. Mas todo mundo aqui é briguento, viu? Você de casa talvez não consiga ver, mas que ninguém levantou a mão, você acredita nisso? Todo mundo aqui é briguento. Eu tenho só uma irmã, e já brigamos várias vezes. Para ser honesto, eu já estou casado há 27 anos, ela já está casada há quase isso também, e até hoje, de vez em quando, a gente tinha briga, né? Ela puxa a minha orelha, eu puxo a orelha dela. Agora, se eu e minha irmã brigamos, que crescemos na mesma casa, com a mesma alimentação, com as mesmas orientações, com os mesmos pais, com os mesmos costumes, como é que eu vou esperar que eu vou passar a viver agora com a minha esposa, com o meu cônjuge, e não vão ter esses conflitos? As brigas vão surgir. Até aí, não está o problema. Nós já vamos voltar nisso. Família é desafiadora. E Satanás é astuto. Ao mesmo tempo que a família é uma bênção e uma dádiva, eu não sei o que seria de mim sem minha esposa, sem meus filhos. É um desafio gigantesco. Satanás sabe disso, então ele tem estratégias para tentar destruir a minha e a sua família. Eu vou enumerar alguns desses pontos, vamos trocar ideias sobre alguns desses pontos, para crescermos como família dentro daquilo que Deus planeja. Passamos os 10 últimos dias, né, até o último sábado, orando em prol da família. Nós não podemos parar de orar em prol da família, nem um dia sequer.
Primeira estratégia que Satanás usa, eu chamo de fuga do plano de Deus. Se divide em dois aspectos. Primeiro, nós lemos agora há pouco, Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, pai e mãe. O que isso significa? Você já parou para pensar? Quando foi dito, quando Moisés escreveu ali, iluminado pelo Espírito Santo, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que significa essa primeira parte? Deixa o homem, pai e mãe. Significa que, para eu constituir a minha família, eu preciso ter independência emocional, eu tenho que ter maturidade, para agora deixar a tutela dos meus pais e me tornar o sacerdote, o líder do meu lar. Então, requer independência emocional, requer também independência financeira. Eu não posso ir constituir uma família e não ter responsabilidade com o sustento do meu lar, deixar essa responsabilidade com os meus pais. Isso não pode ocorrer. Inclusive a Bíblia diz, vá, cuida do campo, prepara a tua casa, depois vem em casa. Sabia que tem um verso bíblico que diz isso? Primeiro você cuida dos negócios, se prepara, depois você vai em casa. E terceiro, também significa literal, deixar pai e mãe, sair da casa do teu pai e da tua mãe, ir para o teu cantinho. E aqui vem a primeira estratégia de Satanás. Às vezes, e nós estamos num mundo muito difícil, nós vamos viver com o pai, com a mãe, ou com o sogro e com a sogra. E olha, com raríssimas exceções, as histórias são sempre sombrias quando isso acontece. Tem um ditado popular que minha mãe sempre falou isso comigo: quem casa, quer casa. A melhor coisa do mundo é para o seu cantinho, por mais simples que ele seja. Mas se por circunstâncias da vida você tem que estar vivendo com pai, mãe ou com sogro e sogra, que seja por período mínimo, com um plano para algum momento ir para o seu canto. Porque são muito poucos os pais, ou sogro e a sogra, que não se envolvem. Isso vai trazer conflitos e transtorno. Eu casei numa situação bem sem juízo, eu e minha esposa, sem ter devido preparo, tanto educacional quanto financeiro para o casamento. Casamos cedo, eu precisei da assinatura do meu pai para poder casar. E em meio aos conflitos que teve, meu pai preocupado, não querendo meu sofrimento nem da minha esposa, foi meio contra. Por fim ele resolveu assinar para casar, e ele falou algo que na época soou muito duro para mim, que depois se tornou uma grande bênção. Meu pai morava num sobrado, em cima era independente, e eu já estava pensando, bom, já que eu vou casar nessa situação, eu vou morar aqui em cima. E meu pai, quando resolveu assinar, ele falou, tudo bem, meu filho, você quer casar? E ele usou uma expressão até dura, você acha que é homem para casar? Então seja homem para sustentar a tua casa. Não pense na possibilidade de morar aqui em cima, e se tiver vergonha na cara, não vá morar com teu sogro. Calcula ouvir isso. Foi duro. E ele me fechou as portas, porque eu realmente aí já não tinha mais coragem de morar com sogro e sogra. Foi um início muito difícil para mim e para minha esposa. Depois fomos cursar teologia, já casados. Mas Deus conduziu. E o fato de termos começado o nosso cantinho, por mais simples que fosse, foi uma dádiva muito grande. Mas é um segundo aspecto da fuga do plano de Deus. Quem é que manda numa casa? E agora eu começo a entrar em terreno minado. É o homem ou a mulher? Quem é que manda? E aí? Os dois? Os dois? O que você acha? O homem? A mulher? Eu espero que eu não apanhe a saída dos que estão aqui. Lembre que tem que ter 1,5 metro, então por favor não me batam. Mas a Bíblia diz, e eu quero que você abra aí em Gênesis capítulo 3, verso 16. Está aí juntinho, Gênesis 3, verso 16. Diz o texto bíblico, Gênesis 3, 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te
governará. Após o pecado, Deus deu a liderança do lar para o homem, por mais doloroso que isso seja. Todavia, antes que eu apanhe, porque eu já estou vendo gente querendo me torcer no meio, muitos homens não têm compreendido o que significa isso. Primeiro ponto, quando diz que ele te governará, há um outro texto aí que é o 1:26, nós só lemos a primeira parte, foi o primeiro texto que nós lemos, mas eu não li ele todo, onde foi dado domínio sobre todos os animais ao homem, ou governo sobre todos os animais. E tem homem que confunde isso, porque a palavra que aparece aqui no hebraico, para o domínio que Deus deu ao homem sobre os animais, é Hadam, e o sentido é pisar, subjugar, dominar mesmo. Agora, quando é dado o governo sobre a mulher, a palavra é macho, que significa literalmente liderar. E a Bíblia tem um contraste muito bonito, uma analogia muito bonita, onde coloca Cristo como esposo e a igreja como a esposa, o noivo e a noiva. E quem foi o líder da igreja? Cristo, o esposo. E como foi que Cristo liderou a igreja? Pisando, subjugando, dando ordens, impondo, ditando regras? Não. Servindo. Cristo liderou a igreja servindo. E quando necessário se fez, dando a própria vida. Esse é o papel que o homem deve ter em lá. O homem tem a liderança para servir a sua família, se sacrificar por sua esposa e por seus filhos, e se preciso for, dar a vida em prol deles. Essa é a liderança que Deus espera do homem no seu lar, a liderança serviçal, a liderança que Cristo deu o exemplo de como deve ser. Esse é o papel do homem. Não precisar subjugar ou achar que a mulher tem que obedecer todos os mandos, não tem a sua própria individualidade. Muito longe disso. Infelizmente, Satanás tem distorcido isso, muitos lares têm sofrido. Há também o outro extremo, que muitos chamam aí de feminismo, em que a mulher não se contenta e quer se impor. E a grande confusão vem. Mas eu sou obrigado a reconhecer que no final da história, na casa quem manda mesmo é a mulher. Não adianta a gente brigar muito, os que são homens estão aqui, ao que está recém-casado, ao que planeja casar, se você está planejando, já se conforme logo, porque sofre menos se você se conformar logo. Vocês já ouviram a historinha do cavalo e da galinha? Vocês conhecem? Certa feita, numa fazenda, os agregados estavam ali conversando, e um dos rapazes ia casar. E os outros estavam ali dizendo, olha, rapaz, não se ilude, a mulher que vai mandar, e o camarada querendo dar uma ali de másculo. Olha, vocês são meus amigos, mas eu já falei com a minha noiva, na minha casa quem manda sou eu, não tem desse negócio comigo. Em meio à conversa, o dono da fazenda ia passando. Ouviu, se aproximou, parabenizou o rapaz, mas disse, olha, sou obrigado a concordar com os teus amigos. Quanto mais cedo você se conformar, melhor. Porque quem vai mandar é a mulher mesmo. O senhor é meu patrão, eu lhe respeito, mas na minha casa quem manda sou eu. Ok? Quer fazer um teste? Falei, como assim? Sai aí, de casa em casa, de sítio em sítio, fazendo uma pergunta. Para cada casa que o homem mandar, você dá um cavalo. Para cada casa que a mulher mandar, você dá uma galinha. E eu vou te entregar aqui 2 cavalos e 100 galinhas. Como é que é? Eu vou levar 100 galinhas e 2 cavalos. Isso. Cada casa que o homem mandar, eu entrego um cavalo. Cada casa que a mulher mandar, eu entrego uma galinha. Exatamente. Fechado. Ele saiu animado. Chegou na primeira casa. Bom dia, meu senhor. Nós estamos aqui fazendo uma pesquisa. Eu gostaria de saber quem é que manda na sua casa. É o senhor ou a senhora é sua esposa? Quem manda na minha casa? Quem manda na sua casa? Minha casa é minha esposa, né? Como é que é? Minha esposa. Toma aqui essa galinha. Para encurtar a história, final do dia, o homem tinha agora nas mãos 2 cavalos e 1 galinha. Estava desesperado, não sabia o que fazer, pensava assim, como voltar para a fazenda? Vai ser uma gozação tremenda comigo. Aí ele viu um sítiozinho ao longe e pensou, já sei, eu estou fazendo errado. E aí foi. Buscou um empregado e perguntou, vem cá, aqui na fazenda aqui,
Quem é que manda? É o patrão ou a patroa? Aqui? Quem é que manda? O patrão. O patrão que manda? Manda. O patrão é que é quebra-macho. Então eu vou lá. Foi indo, outro agregado. Eu vou tirar a dúvida, né? Já que eu soltei mais uma galinha. Quem é que manda aqui? O patrão ou a patroa? O patrão manda. Patrão mesmo? Manda. Patrão aqui é quebra-macho. Então chama ele para mim. E lá vem o homem. Quando ele chegou, falou: boa tarde, meu senhor. Nós estamos fazendo uma pesquisa e eu gostaria de saber quem é que manda aqui na sua casa. É o senhor ou a senhora, sua esposa? Falei: quem manda na minha casa? Sim, quem manda na sua casa. Bom, claro que eu que mando. Sou cabeça desse lar. Sou o líder, eu que mando nessa casa. Quando o rapaz foi para pegar o cavalo, lá vem a esposa e se aproxima. Quando a esposa chegou, ele levou um susto, perguntou: olha, minha senhora, eu estou perguntando aqui para o seu marido quem é que manda na casa. Ele me disse que manda. Falou que é o cabeça do lar. A senhora confirma isso? E a esposa, de maneira muito amorável, educada, polida e dócil, disse: claro, meu esposo é o líder do lar, é o cabeça, o sacerdote de nossa casa. Ele é quem tem a palavra final. E aí o homem pegou ali o cavalo branco, chegou: senhor, parabéns, o senhor acabou de ganhar esse belíssimo cavalo branco. E aí o homem estufou o peito orgulhoso. Quando foi para pegar o cavalo branco, a esposa falou assim: amorzinho, espera um pouquinho, meu amor. Meu amor, pensa comigo. Se você pegar esse cavalo branco, aqui nós temos uma égua branca, meu amor. Quando cruzar só vai ter cavalinho branco. Mas pensa comigo, meu querido. Se no lugar desse cavalo branco você pegar aquele outro cavalo ali, o preto, querido, quando cruzar vai ter cavalinho preto, vai ter cavalinho branco, vai ter cavalinho colorido. Pega o preto. O homem olhou: no lugar desse cavalo me dê outro, por favor. E aí aquele jovem pegou: toma aqui a sua galinha. A verdade é que a mulher sábia deixa o homem pensar que o coitado é o cabeça e manda, mas com um jeitinho ela consegue tudo o que ela quer. Seja sábia, que você vai ter a palavra final sempre. E você que é homem, já se conforme, quanto antes, melhor. Família é uma dádiva do Senhor, é uma bênção muito grande. Mas nós vivemos e temos conflitos. Eu vou fazer uma pergunta, pode ser honesto, não tenha medo. Dos casados que aqui estão, quantos? Nunca, nunquinha, tiveram um único conflito sequer? Levante a mão. Mas eu sabia que vocês são briguentos mesmo, viu? Brigam com os irmãos, brigam com os cônjuges, vocês são briguentos, viu? Ainda bem que ninguém levantou a mão, viu? Você que está em casa, porque eu ia ser tão tentado a duvidar de quem levantasse a mão, e isso ia me fazer mal. Eu falei: caramba, estou duvidando de um cristão, uma cristã. Mas tem conflitos? Lá em casa, eu falei, estou 27 anos de casado, e uns quebradinhos, de vez em quando sai faísca pela janela, pau quebra. Pastor briga? Ih, rapaz, briga, e briga feio. Lá em casa pelo menos briga, e se o pastor Silas falar que não briga, eu também vou ser tentado a duvidar. A gente briga, e se serve de consolo. Deixa eu perguntar uma coisa para você: quem aqui já ficou mais bravo, irado com o marido? Todo mundo, né? Esses maridos são difíceis. Senhor, tem misericórdia desses homens. Agora, dos homens que estão aqui, quem é que já ficou bravo, irado com a mulher? Deixa eu ver as mãos. Essas mulheres também são difíceis, né? Não é fácil. Eu quero ler um verso para trazer conforto para o seu coração. Efésios, capítulo 4, verso 26, olha aí. Se serve de consolo, se você já ficou bravo, brava, com teu marido, com tua mulher, se serve de consolo, olha o que diz, acompanha comigo aí, Efésios, capítulo 4, verso 26. Vocês têm aí na tela, na Nova Versão Internacional, eu vou falar na revista, Almeida Revista Atualizada, porque no passado só tinha essa, a gente decora os versos nessa e depois não consegue falar em outras. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Olha que interessante, olha que interessante. Ficou bravo? Ok, até aí, está tudo certo.
Porque seria até uma utopia pensar que a gente vai viver na mesma casa e de vez em quando vai ficar bravo com o cônjuge. Agora, o verso não para por aí. Como é que ele termina? Mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou na versão que vocês estão vendo na tela, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que Deus está nos dizendo, através do apóstolo Paulo? Brigaram? Estão bravos um com o outro? Ok? Tudo bem, mas não deixa isso passar para o dia seguinte. Não deixa isso avançar. O problema é que, às vezes, alguns casais agem como crianças. Eu cresci numa região de Minas Gerais, que quando as crianças brigavam, pelo menos naquela época, não sei hoje, elas faziam assim, ó, Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Estou de mal. Vocês já viram isso? No Paraná eu descobri, fui pastor muito tempo no Paraná, que é diferente. Lá eles fazem assim, ó, estou de mal. Aí tem um cortezinho em outros cantos. Cada região, as crianças têm o seu sistema para dizerem umas para as outras que estão brigados, estão de mal. O que eu não sabia, que eu fui descobrindo ao longo do ministério, é que tem casal, gente já careca, cabelo branco, pele enrugada, fazendo a mesma coisa. Briga marido e mulher e fala, ó, Belém, Belém, nunca mais fico de bem, estou de mal. E ficam sem conversar dentro de casa. Um vai para o sofá, outro fica no quarto. O pior é quando o sofá não ajuda muito. E aí os dois, ninguém quer sair da cama. Eu não saio da cama, se quiser vai você para aquele sofá. Eu também não saio. E aí deita cada um para um lado. E o sono começa a vir, você começa a virar, dá uma encostadinha assim no cônjuge. Opa, não pode, estou de mal. E volta de novo. Parece piada, mas tem gente que faz isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Brigar não é o problema. Imaginar que nós vamos passar uma vida casados e nunca brigar, seria utópico nesse mundo de pecado. O problema é como nós lidamos com os conflitos, com as brigas. Nós precisamos ter diálogo, ter paciência, demonstrar mais bom humor, levar as coisas de forma mais descontraída. Brigou, esquentou a cabeça? Às vezes o momento de buscar a solução não é aquele. Melhor deixar o outro esfriar a cabeça um pouco. Mas passado um tempinho, a reconciliação deve vir. O casal precisa conversar. Sabe por que muito casamento acaba? 2 são os principais motivos. E eu não estou falando, obviamente, aqui de adultério e coisas desse tipo. Mas em meio aos conflitos, 2 são os principais motivos. Primeiro, eu já ouvi isso diversas vezes como pastor. Eu vou casar, mas se não der certo, eu me divorcio. Nunca entre para o relacionamento matrimonial com um pensamento desse. Você já fracassou? Vai dar errado. Não vai dar certo. Casal, eu e minha esposa combinamos isso há muito tempo. Por mais difícil que às vezes seja. Nós anulamos essa palavra. Divórcio não existe no nosso relacionamento. Está anulado. Óbvio, a Bíblia dá alguns motivos pelos quais vai ser possível. E se eu e minha esposa chegarmos a um patamar de nos trairmos de tal forma, trairmos um outro de tal forma, o outro está embasado para buscar um caminho diferente. Mas na normalidade mesmo, nossas lutas, adaptação de um com o outro, temperamentos diferentes, hábitos e costumes diferentes, nós definimos, não existe essa história de divórcio para nós. Agora, se não existe divórcio e nós brigamos, é fato, estou afirmando, é possível você viver em constante conflitos e brigas? Claro que não, ninguém aguenta um negócio desse. Então, se não existe a opção do divórcio e ninguém aguenta viver em briga, só nos resta uma alternativa, temos que nos acertar. Temos que achar o caminho para não ficarmos brigando tanto. E esse é o passo. Se você esquecer tudo que eu falei aqui hoje, e algumas coisinhas mais que eu ainda vou falar, por favor, não esqueça isso que eu vou dizer aqui agora. Quando surge um conflito, se nós precisamos saná-lo, se a Bíblia diz que a ira não deve passar de um dia para o outro, quem é que deve tomar a iniciativa para tentar sanar o conflito?
É o homem? Por ser o líder do lar? O servo? É a mulher? Por ser auxiliadora? Parte mais sentimental, mais frágil? É quem está certo? É quem está errado? Quem é que deve tomar a iniciativa? E aí, o que você acha? Se for quem está certo e quem está errado, eu não sei quantos casais eu já aconselhei, em meio a conflitos, e eu só me recordo de um, que eu tomei até um susto, quando eu cheguei para conversar com eles, e um dos cônjuges falou, eu sou o responsável. Eu levei um susto, porque normalmente é o seguinte, pastor, ainda bem que o senhor chegou, pastor, ó, essa mulher, pastor, não tem quem possa com essa mulher, eu já tentei de tudo, pastor, eu tenho paciência, eu falo, eu vou, mas essa mulher é uma famigerada, pastor, dá um jeito nela. E aí vira a mulher, pastor, esse homem é um trave na vida de qualquer um, esse homem é ignorante, é um poço de cabeça dura, pastor, ainda bem que o senhor chegou, dá um jeito nesse homem. Normalmente os dois têm razão. E aí, se for quem está certo ou quem está errado, não vai ter quem busque nunca, porque todo mundo vai estar certo. Também não é o homem por ser o sacerdote, o líder serviçal, nem a mulher por ser a parte mais emotiva ou a auxiliadora do lar. Grave isso que eu vou dizer. Eu falei de uma analogia agora há pouco, do esposo que é Deus, Cristo, e da noiva, da esposa, que é a igreja, eu e você. No nosso relacionamento com Cristo, quem é que sempre erra? Quem? Sou eu, é você. Nós sempre erramos. E quem é que sempre toma a iniciativa? Cristo Jesus. É Ele sempre quem nos busca. Nos amou ainda em nosso pecado. Morreu por nós na cruz do Calvário. E todos os dias tenta falar aos nossos corações. Você está se afastando de mim? Volta. Não vire as costas para mim. Não me ofenda. Não me humilhe. Eu te amo. Quero você comigo por toda a eternidade. Num conflito num lar, sabe quem é que deve tomar a iniciativa? Independente de ser o homem ou a mulher, certo ou errado, é aquele que for mais semelhante a Cristo Jesus. Esse deve tomar a iniciativa. Isso muda tudo. Não importa se estou certo ou errado. A ira, conflito, não deve se prolongar. Precisamos ter harmonia em nosso lar. E o que estiver naquele momento mais ligado a Cristo deve tomar a iniciativa e buscar a reconciliação. Casamento é um meio, família é um meio que Deus deu para mim e para você, para trazer de volta, que nós lemos logo no começo, formou o homem à sua imagem e semelhança. Não tem um ambiente melhor para resgatar em nós a imagem e a semelhança do nosso Deus do que no lar. Sabe por quê? Porque é impossível viver em família e ser orgulhoso. É impossível viver em família e ser egoísta. Essas coisas no lar, a gente tem que aprender. Se eu quero viver bem no lar, experimentar um pedacinho do céu no meu lar, eu não posso ser orgulhoso. Eu tenho que ceder, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que dar perdão. Eu não posso ser egoísta, não posso achar que tudo tem que girar em torno de mim, tudo tem que ser do meu jeito. Para chegar a um acordo temos que negociar e eu vou ter que ceder muitas vezes. Deus usa o ambiente do lar para ir resgatando em nós a imagem e semelhança. O quanto nós nos doamos pelos filhos, quanto nós relegamos nossa vida em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano, em prol dos nossos filhos. Por que nós não fazemos isso com tudo na vida? Deus em primeiro, nós ficamos em depois. A família restaura a imagem e semelhança, quando permitimos que o Espírito de Deus nos conduza. Filhos, que desafio. Ter ou não ter? Quando ter os filhos? Como educá-los? Quantos conflitos no lar surgem por causa dos filhos? Porque às vezes um pai ou a mãe tira a autoridade do outro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jamais um pai ou uma mãe deve tirar a autoridade do outro na frente dos filhos. Eu e minha esposa, por mais, fomos perfeitos ao longo desses 27 anos de casado? Não.
erramos, mas combinamos e nos esforçamos para fazer o melhor. Se minha esposa deu uma ordem para os meus filhos e eu discordo do que ela falou, eu não posso desfazer o que ela disse aos meus filhos. Se eu acho que é muito descabido, eu posso depois, no particular, chamar a minha esposa, conversar com ela, explicar por que eu acho que aquilo não é o melhor. E a partir do momento que, se ela concordar comigo, ela é quem modifica, porque foi ela quem deu a ordem, jamais eu. Nós temos que tomar cuidado para não criarmos monstros. Hoje nós vivemos numa época muito complicada, todos corremos, acaba marido e mulher trabalhando fora, a gente tendo pouco tempo para os filhos, e depois vem um peso na consciência, por termos pouco tempo com os filhos, e nós temos a tendência de sermos aí, mas laissez-faire, deixa fazer, eu já passo pouco tempo com ele, deixa fazer, e nós vamos arruinando. Eu fico assustado com as coisas que eu vejo, e por função que atuo hoje, acompanho os nossos colégios, eu vejo algumas coisas nos nossos colégios que me dão pavor. Eu sou da época, eu estava na segunda série, hoje seria o primeiro ano, né? Segunda série naquela época, e a professora me pediu para pagar o quadro negro, giz, quadro negro, vocês estão lembrados como que era? E era alto, eu era baixinho, e um garoto, colega de turma, me ergueu, para eu conseguir apagar no alto, que a professora tinha me pedido. E ele foi me deixando cair, não aguentou, e quando ele deu uma cambalhada que eu iria cair, imagine, eu sendo segurado pelas pernas, eu ia tomar um tombão, eu gritei, socorro! Só que sabe qual foi o problema? O nome da minha professora era Maria Pepé do Socorro, e quando eu gritei socorro, ela achou que eu estava debochando dela, e sabe o que aconteceu? Ela me catou pela orelha, torceu a minha orelha bem torcida, doeu, me puxou pela orelha de volta até o quadro negro, me fez colar o nariz no quadro negro, e eu fiquei ali até acabar a aula, com o nariz colado no quadro negro. Vocês acham que eu tenho algum trauma por causa disso? Nenhum. Eu nem sei se meus pais sabem se isso aconteceu, porque naquela época, se eu chegasse contando, eu levava uma surra. Falei, o que você aprontou na escola, que a professora teve que te colocar com o nariz no quadro? Era assim que acontecia. Agora hoje, a criança pinta e borda, fala com os pais vão lá brigar com os professores. Quando você faz isso, você está formando um monstro. Minha filha chegou um dia brava, eu já era o presidente da sessão, isso ocorreu no colégio da Vila Matilde. Ela chegou brava, a professora pegou meu celular, não sei o que, estava nervosa. Eu falei, calma filha, calma. Não, porque a professora, ela não me pediu, mas ela falou comigo como que querendo. O senhor é o presidente da sessão? Vai lá agora, me defende, chama a atenção dessa professora. Ela não me pediu, mas é o que ela esperava de mim. Eu sou pai, por favor. Ver uma filha ali abalada, sofrendo, me dói muito. Não sabe o tanto que eu fui tentado, e para mim era a coisa mais fácil do mundo resolver isso. Até por questão da função. Mas eu olhei para ela, filha, calma. Não vou entrar no mérito da questão se a professora estava certa ou errada. Você era aluno, quem era a professora? Mas pai, quem era a autoridade na sala, filha? Quem era a autoridade na sala, filha? Você tem que aprender a respeitar. Não é batendo de frente, não é peitando, não é desrespeitando. Cadê teu celular? Depois que eu saí da aula, me devolveram. Então, já está com o teu celular? Tá. Muito bem. Respeito a professora. Ela falou para não usar o celular. Eu não estava usando. Ela falou para não pegar o celular, não pega o celular. Vai para o quarto. Dói minha vontade de dizer, não filha, eu vou conversar com a professora, fica tranquila. Só que minha filha vai ter uma impressão que qualquer coisa que acontecer, depois ela consegue resolver. Alguém vai lá brigar por ela, e ela pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, estando certo, errado ou mais ou menos, vai ter solução. Eu crio um monstro, se eu fizer isso. Eu quero uma pessoa responsável, que entenda que existem leis e regras que precisam ser respeitadas, e pessoas, mesmo que estejam equivocadas, se estão numa posição de autoridade, precisa ser respeitada a maneira de se lidar, de se resolver, se houverem excessos. Eu não posso criar um monstro. Eu quero criar filhos que um dia estejam no reino dos céus, que sejam cidadãos responsáveis, e cidadãos do reino dos céus, por mais que me doa. Nós precisamos ter equilíbrio. Finanças. Às vezes a gente pensa que
Só a ausência de dinheiro que traz problema. E traz. Mas o ter dinheiro também traz tantos conflitos. Sabiam que hoje o maior motivo de divórcio entre os casais tem que ver com dinheiro? Maneira como se administra, maneira como se lida. Hoje o maior número dos divórcios estão ligados ao aspecto financeiro, mais do que a traição. O casal precisa dialogar, precisa conversar, precisa ter os pés no chão, saber e viver dentro das posses que tem, fazer um planejamento juntos. Todo casal precisa aprender a poupar. Poupar. Se você não poupa, não guarda alguma coisa, sabia que está nesse livro para você? Nós te recomenda guardar 20% das nossas entradas. Planejar nossa velhice. O casal precisa aprender a viver com equilíbrio. Tem gente que não vive um dia, porque pensa, não, eu vou ficar velho, e guarda tudo para a velhice, e às vezes nem chega lá, vai antes. Agora já tem outros que pensam que vão ser jovens a vida inteira, que nunca vem a velhice, e não se organizam para poderem viver com dignidade quando chega esse momento. Equilíbrio. O casal tem que dialogar e planejar e não deixar Satanás destruir um lar por causa de dinheiro. E tenha certeza, Satanás vai fazer de tudo. Diálogo. Lembrem-se, homem e mulher são diferentes, possuem necessidades sentimentais diferentes, e a resposta sexual é diferente. Por favor. Precisa haver muita comunicação, muito diálogo, muito altruísmo. O egoísmo deve ser deixado de lado, para que ambos desfrutem daquilo que Deus planejou para o casal. Cuidado com os vícios sexuais. Alguns pensam porque estão casados, vale tudo. Dentro de 4 paredes vale tudo. E não é bem assim. E você sabe disso. A palavra de Deus é clara. Espírito para você mais ainda. Nem tudo nos convém, nem ao casal, unidos pelos laços matrimoniais. Satanás é astuto e tenta nos destruir de um jeito ou de outro. Comemorem juntos. Gastem tempo de qualidade juntos. Marido e mulher e o casal com os filhos. Marido e mulher nunca podem deixar de investir um no outro, mesmo quando vem os filhos. Para um casamento ter sucesso, isso é fundamental, porque o casal vai começar sozinho e depois vai terminar sozinho, numa normalidade. Os filhos saem. Eu mencionei um, meu já foi, a outra já está por ir. E lá em casa a regra do jogo já mudou tem um tempinho. Às vezes eu saio só com minha esposa. Estávamos planejando uma viagem, os dois, e minha filha falou, mas e eu? Você? Tá aí, minha filha, a geladeira vai ficar cheia, a casa é confortável, tem 5 cachorros, você pode cuidar dos 5, porque eu e sua mãe vamos viajar, vamos namorar, vamos em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Fique bem aqui em casa, em juízo. Nós ligamos de vez em quando para ver se está tudo ok contigo. Ela fica pau da vida, mas no íntimo ela fica feliz, porque ela sabe que é o pai e a mãe dela que estão saindo juntos. Não tem presente maior que nós possamos dar para os filhos do que o amor entre os pais deles. Isso é fundamental. Nós não podemos deixar de investir um no outro, de ter tempo junto de qualidade. Eu falei que eu tive um início muito sofrido. Eu levei, acho que 2 anos já formado como pastor, quase 3 anos, para ter condições, se eu já tinha meus 2 filhos, de pegar a minha família e levar num restaurante modesto, simples, para comer. Eu não podia antes. Mas eu saía com a minha família, e pelo menos uma casquinha de sorvete nós tomávamos. E se você não puder pagar nem a casquinha de sorvete, está tudo certo, porque faz mal para a saúde mesmo, não tem problema. O importante é estarem juntos. A família tem que estar junta, tem que gastar tempo. Sabe uma das cenas que eu guardo mais vividamente na minha mente? Quando os meus pais, naquela época, no interior de Minas, saíam conosco no sábado à noite para a praça. Eu e minha irmã ficávamos brincando, mas de vez em quando eu olhava e via meu pai e minha mãe sentados no banco da praça, namorando. Nunca vou esquecer isso. Tempo de qualidade junto. Nada vale mais do que a nossa família, nosso cônjuge e nossos filhos. E vamos ser honestos, nós precisamos deixar de sermos egoístas, porque a gente tem tempo para um seriado, a gente tem tempo para um futebol, a gente tem tempo para uma atividade aqui, acolá, e vai me dizer que não tem tempo para separar com qualidade para a tua família,
Conversa. Onde é que estão as nossas prioridades? Esse é o problema. E Satanás vai se valer disso. Precisamos investir na nossa família. Eu quero concluir dizendo o seguinte: invista no teu cônjuge. Mas talvez uma das armas mais usadas por Satanás se chama ciúme. Não deixe o ciúme doentio tomar conta do teu coração. Isso não é salutar. Não vai somar. Mas pastor, meu marido faz isso, isso e isso. Ah, aqui vem outro problema. O ciúme é doentio ou eu estou dando motivo para o meu cônjuge ter ciúmes? O ciúme doentio não deve existir. E o motivo para que haja também não pode acontecer. Eu, por hábito de criação dos meus pais, desde que me casei, sempre digo para minha esposa: amor, estou indo em tal lugar, volto mais ou menos tal hora, vou estar com fulano, beltrano, ciclano, com não sei quem. Faço isso até hoje. Você perguntar à minha esposa, ela sabe que eu estava vindo para cá hoje, no Belém. Vou pregar. E sabe, quando acabar aqui eu vou direto para cá, não vou passar em nenhum outro local. Então ela já sabe mais ou menos o horário que eu vou chegar. Fugiu muito disso, ela até fica preocupada. Dá um alô, liga. Nós não temos o menor problema, nós temos um aplicativo que ela sabe em tempo real onde eu estou, acompanhando pelo celular, e eu sei onde ela está em tempo real. Ah, é para suspeita, para ver onde vai? Não, é para segurança. Quando ela pega um Uber, ela às vezes me liga: acompanha aí, estou no Uber. Fica com medo, e ela já manda um recado: acompanha onde é que eu estou no Uber. Minha filha, quando sai, temos também. É muito pelo contrário, isso é confiança e respeito mútuo. Ela me diz onde está indo, com quem está indo, eu digo para ela. Eu não tenho motivo nenhum para ter ciúmes dela. E ela não tem motivo nenhum para ter ciúmes meu. E há muitos anos fizemos um acordo. Se por qualquer motivo, não me interessa qual, ela cismar com alguma mulher e me disser, não existe discussão, não existe contra-argumentação, não existe justificativa, nada. Eu simplesmente, ok? E rompo tudo que me é possível de contato. E vice-versa. Em 27 anos e pouco de casada, ela me falou isso uma vez: olha, fulano eu não confio muito. Falei, fechou. Rompi todo tipo de contato. E eu uma vez falei com ela: fulano eu não confio muito. Foi um professor dela na faculdade. Fulano eu não confio muito. Ela falou, fechou. Rompeu todo o contato que era possível. Algum problema é isso? Não. Diálogo. Casal, para viver feliz, para ter Deus, tem que encontrar os seus meios juntos que lhe transmitam confiança, paz, tranquilidade e felicidade. Por isso o diálogo é fundamental. Por fim, e aqui concluímos, Deus tem que estar presente. E há uma esfera individual. Você precisa ter Deus na sua vida, ter comunhão com Deus. Sua família precisa de Deus. Culto familiar não é uma opção. Ele é fundamental. Nós vimos no último tema dos 10 dias de oração, você acompanhou? Tem um texto da irmã White, que fala que quando nós somos negligentes nisso, Satanás ocupa esse tempo para ir destruindo os membros da família. Eu preciso ter a minha comunhão individual com Deus, e eu preciso levar a minha família a ter um momento com Deus, o culto familiar, seja de manhã, seja à noite, seja o horário que for mais apropriado. Cada realidade é uma. Minha vida e a minha família precisam estar nas mãos de Deus. Sabe que tudo muda de acordo com quem maneja as coisas, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui com uma bola de futebol, quanto que ela valeria por estar nas minhas mãos, uma bola de futebol? Me ajuda, eu não tenho nem ideia. Quanto que valeria mais ou menos? R$50? Ok, eu a peguei, eu a manejei, eu a usei. Nova ela vale 50, comigo se ela ficar usada, eu sujar, vai valer menos ainda. Agora, se for uma bola, que é manejada de futebol, e usada por Cristiano Ronaldo, ou por Messi, ele usou bastante, ele a pegou, ele a manejou, esteve nas mãos dele, quanto essa bola vale? Quanto? A gente nem sabe, né? Porque ela vai para leilão e às vezes nós nos surpreendemos. Onde eu vi
li uma matériazinha de um cartãozinho, um kart, que usa muito nos Estados Unidos, né? De um jogador de futebol americano. Se não me falha a memória, que eu não conheço assim de nome, e eu não fui averiguar, é o marido da top model, a Gisele. Tom Brady. Sabe por quanto o cartãozinho foi vendido essa semana no leilão? Pouco mais de 7 milhões de reais. Só um cartãozinho dele. Agora calcula o que vale a bola de futebol americano dele, que ele usou. A mesma bola, na minha mão, vale o quê? Quanto mais ficar, menos ela vale, porque está ficando velha. Se fizerem um cartãozinho comigo, não vai valer nem o custo de fazer o cartãozinho. Ninguém vai pagar. Vale nada. Tudo depende de quem toca a mão. Se fosse uma bola de basquete na minha mão, mas se fosse na mão do LeBron James, quanto valeria? Tudo, o valor depende nas mãos de quem está. Nas mãos de quem está a sua vida. Nas mãos de quem está a sua família. Você consegue calcular o valor da tua vida, ou da tua família, se estiver nas mãos de Deus? Você consegue ter ideia de que valor é este? Coloque sua vida nas mãos de Deus todos os dias. Coloque a sua família nas mãos de Deus todos os dias. O valor é inestimável. Não há dinheiro neste mundo que possa pagar isto. Porque você não se tornará mais cidadão deste mundo, e sim do reino dos céus. Sua família não será mais deste mundo, será do reino dos céus. Você experimentará no seu lar um pedacinho do céu. O Espírito Santo estará habitando na sua vida e na sua casa. E esse será o símbolo mais poderoso nessa terra do que é o céu. Tudo depende na mão de quem está. Meu desejo, minha oração, é que sua vida, a vida da sua família, esteja nas mãos de Deus. Quer você nessa manhã dizer: Senhor, me ajuda a ser um melhor marido, a ser uma melhor esposa. Me ajuda, Senhor, a ser um melhor pai. Me ajuda a ser uma melhor mãe. Me ajuda, Senhor, a ser um filho melhor. Me ajuda, Senhor, a ser um irmão, uma irmã melhor. Que eu esteja contigo, que teu Santo Espírito habite em minha vida, e que eu seja teu instrumento para que teu Santo Espírito esteja presente na vida da minha família. Eu quero priorizar meu tempo contigo, com a minha família, e a presença do teu Santo Espírito em nosso lar. Quantos querem dizer isso a Cristo Jesus hoje? Deus seja louvado. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amorável, nós te louvamos, Senhor, por nossa família. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos experimentar um pedacinho do céu em nossos lares. É tão difícil, Senhor, porque somos tão fracos, tão falhos, tão defeituosos. Mas, Senhor, queremos nos colocar em tuas mãos. Encha-nos, Senhor, de teu Santo Espírito. Nós clamamos, Senhor, batiza-nos com teu Santo Espírito. Derrama a plenitude do teu Santo Espírito em nossa vida, Senhor, para sermos uma bênção, a começar por nosso lar, mas sermos uma bênção na vida de todos aqueles que nos rodeiam. O Senhor conhece cada um que aqui está presente, cada um que nos acompanha pela internet, cada lar, os desafios de cada um, o milagre que cada lar necessita. Eu te suplico, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, opere este milagre. Mas que cada lar dessa igreja experimente de fato um pedacinho do céu aqui nessa terra. Que sejamos bênção na vida dos nossos filhos, para que eles se graduem aqui e estejam prontos para estudarem e se desenvolverem nas escolas das mansões celestiais. Que nós lá estejamos com o nosso cônjuge, com nossos filhos, ao teu lado por toda a eternidade. Conduza-nos hoje e sempre. É o que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.